vou ficar com 3%, você fica com 2%. Esse meu erro de postura, de apego a poder, a dinheiro, isso é um vício. O ministro da Educação retira o slogan eleitoral do presidente Bolsonaro da carta dirigida a estudantes. A chuva de verão derruba centenas de árvores em São Paulo. Funcionários da Vale dizem que diretores da empresa sabiam de problemas na barragem em Brumadinho. Acionistas da Embraer aprovam o acordo com a Boeing. E um estudo da violência contra mulheres em 2018 conta mais de 500 agressões por hora no país. O Jornal Nacional está começando. No fim deste 5º dia de fronteira fechada, o governo venezuelano autorizou a passagem de brasileiros que estavam na cidade de Santa Helena. Os primeiros a atravessar foram os doentes ou recém-operados. Foi por uma rota clandestina que as duas amigas, Fabiana e Silvânia, conseguiram alcançar o território brasileiro. Elas tinham feito cirurgias plásticas na Venezuela e caminharam 40 minutos sob o sol forte. Chegaram passando mal. Tiveram de ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros ainda na trilha que passa longe do posto de controle da fronteira. Uma delas teve de ser levada de maca até uma ambulância. Outro brasileiro também chegou hoje andando, o caminhoneiro Josué Rodrigues. Ele disse que 37 caminhões estavam parados a 10 quilômetros da fronteira, mas seus colegas estavam bem. Eu sou brasileiro, tá? Eu poderia muito bem meter o pau nos venezuelanos. Não, estão tratando a gente com respeito, com decência, tá? Eles não podem dar aquilo que eles não têm. No começo da tarde, uma reunião entre os militares brasileiros e venezuelanos bem em cima da linha de fronteira. Parecia ser o fim da negociação para a liberação de mais de 70 brasileiros que ontem lotaram o vice-consulado do Brasil na cidade de Santa Helena de Uairenha, 17 quilômetros da fronteira, querendo voltar para o Brasil. Ainda não era o sinal verde, mas um começo. O governo de Nicolás Maduro tinha deixado que o vice-cônsul do Brasil em Santa Helena, Everton Oliveira, pegasse comida e remédios para levar para os brasileiros. São brasileiros que vão entrar? Mais tarde, ele poderia trazer de volta os que estão doentes ou que foram operados. Os outros ainda não. No fim da tarde, um grupo conseguiu atravessar a fronteira em direção ao território brasileiro. Muito feliz por estar de volta em casa. Longe dali, na capital Caracas, o presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que o líder opositor Juan Guaidó, que está na Colômbia, vai ter que enfrentar a justiça caso ele volte para a Venezuela. Guaidó foi proibido de deixar o país e teve contas bloqueadas pelo Tribunal Supremo de Justiça, que é alinhado com o regime de Maduro. Os assessores dele disseram que esta terça-feira seria o último dia em Bogotá e até o fim de semana retornaria a Caracas. Guaidó, que se autoproclamou presidente interino e foi reconhecido por 50 países, deu uma entrevista a um canal de notícias colombiano em que reafirmou que vai voltar ao país, apesar do risco de ser preso. Enquanto a crise política continua na Venezuela, a ajuda humanitária segue aqui. Os 2 pequenos caminhões que os aliados de Juan Guaidó conseguiram trazer até a fronteira estão estacionados do lado brasileiro, dentro de um batalhão do Exército. E as toneladas de comida e remédios estão guardadas. Ninguém sabe ainda o que será feito delas. No entanto, perto dali, em uma comunidade que nasceu com a chegada dos venezuelanos que fugiam da crise, a fome continua marcando vidas. Érica Jamile, que fugiu para o Brasil há 4 meses, diz que quando a fome aperta, sai para caminhar. Às vezes caminho para allá para ver se me dão algo, como somos família, nos ajudamos. Na Venezuela de Nicolás Maduro, a detenção e até o sequestro de jornalistas são frequentes. Nas últimas 24 horas, houve mais 2 casos. Foram essas imagens que enfureceram Nicolás Maduro e o levaram a deter jornalistas de uma TV americana. 3 jovens reviram um caminhão de lixo em busca de restos de comida. O rapaz diz: "Estamos com fome." O homem se revolta, diz que é pai de família e faz isso todos os dias para conseguir comer. É preciso trocar o presidente, não podemos viver assim. O vídeo foi gravado em Caracas por Jorge Ramos, um dos jornalistas de língua espanhola mais respeitados dos Estados Unidos. Segundo o repórter, quando ele mostrou as imagens, Maduro se levantou e interrompeu a entrevista.
Eu disse a ele, isso é o que os ditadores fazem, não os democratas, contou Ramos já no aeroporto. Os 6 jornalistas que faziam parte da equipe ficaram detidos no Palácio Miraflores por 2 horas. Eles passaram a noite no hotel, foram deportados e desembarcaram em Miami hoje à tarde. Câmeras, vídeos e até os celulares deles foram confiscados. A produtora Ana Martínez contou que a equipe de Maduro apagou as luzes e que no escuro foi revistada. O ministro das Comunicações da Venezuela, Jorge Rodrigues, disse que centenas de jornalistas foram bem recebidos no Palácio Miraflores, mas que o governo não se presta ao que chamou de show barato. Representantes de 17 organizações que defendem a liberdade de imprensa assinaram um comunicado conjunto condenando a intimidação e a censura de Maduro. Um jornalista da Telemundo, outro canal americano em espanhol, foi detido hoje de manhã quando fotografava a deportação da equipe de Jorge Ramos. Num comunicado, o canal disse que ele foi sequestrado e interrogado por 6 horas até ser liberado por homens que não se identificaram. Ontem, Maduro também deu entrevista à rede americana ABC. Acusou os Estados Unidos de fabricarem uma crise para se apropriar do petróleo da Venezuela, mas afirmou que gostaria de dialogar com o presidente Donald Trump. Aqui em Nova York, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu para discutir a crise na Venezuela. Estados Unidos, União Europeia e vários países ocidentais, como o Brasil, reconhecem o poder de Juan Guaidó. Mas China e Rússia, que têm poder de veto, apoiam Nicolás Maduro. O representante americano pediu que mais países apliquem sanções econômicas contra o governo venezuelano e recusou a oferta de diálogo. Perguntem a Jorge Ramos, da Univision, sobre o valor do diálogo com Nicolás Maduro. A Justiça da Austrália anunciou hoje a condenação de um cardeal que já ocupou uma das posições mais altas na hierarquia da Igreja Católica. O cardeal George Pell, de 77 anos, foi condenado por abusar de 2 rapazes de 13 anos quando era arcebispo de Melbourne em 1996. A justiça australiana proibiu a imprensa do país de falar do caso para não influenciar outro processo contra Pell. Mas jornais de outras nações chegaram a noticiar a condenação em dezembro passado. Hoje, a justiça arquivou o outro processo por falta de provas e autorizou a publicação. A partir de amanhã, o tribunal discute a sentença que o cardeal vai cumprir. Jorge Pell já foi um dos homens mais poderosos do Vaticano, escolhido pelo Papa Francisco para sanear as finanças da Igreja. O Papa Francisco manteve o afastamento do cardeal Pell, que continua, portanto, proibido de exercer o ministério religioso e de se aproximar de menores de idade. Se for condenado nas instâncias superiores, será expulso da Igreja. A polícia de Alagoas indiciou o homem que atirou ácido na ex-companheira e na irmã dela sábado, em Marechal Deodoro. Erivânia Vicente dos Santos e a irmã Erineide tentaram escapar de José Gilbenes dos Santos Galvão, mas foram atingidas e sofreram queimaduras. José Gilbenes se apresentou espontaneamente hoje à polícia e, por isso, foi liberado depois de prestar depoimento. E ainda pode ter redução de pena se for condenado por tentativa de feminicídio e lesão corporal. A defesa de José Gilbenes afirmou que ele se arrependeu. 2 mulheres foram vítimas de violência num bar no bairro do Leblon, no Rio. Uma delas contou que foi atacada quando estava no banheiro do bar. Com os gritos, os clientes entraram no banheiro para salvá-la. Na delegacia, outra mulher disse que Ricardo Elias Mota de Oliveira também tinha tentado agarrá-la. Ricardo foi preso em flagrante por importunação sexual e tentativa de estupro. Ele nega as agressões. Uma pesquisa sobre a violência contra mulheres no Brasil concluiu que mais de 500 foram agredidas fisicamente a cada hora no ano passado. E na maioria dos casos, por pessoas conhecidas. Guardas civis trazem uma vítima de agressão e ameaças para um centro de atenção à mulher da Grande São Paulo. Uma rotina tristemente comum em todo o Brasil.
No ano passado, segundo o levantamento do Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 16 milhões de mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência. 3% ao se divertir num bar, 8% no trabalho, na internet, 29% na rua e 42% em casa. O número de agredidas fisicamente alcança quase 5 milhões de mulheres, uma média de 536 mulheres por hora no ano passado, 177 delas espancadas. A pesquisa mostra que 76% das mulheres vítimas de violência contam que conheciam o agressor, um marido, um ex-namorado, um vizinho. E quando perguntadas o que fizeram depois da agressão, mais da metade responde nada, sequer chamar a polícia. Um dado que revela como pode ser difícil quebrar o silêncio. É muito complicado, por isso que às vezes as pessoas não denunciam por medo e não tinha coragem de denunciar. Essa jovem começou a ser agredida pelo marido 1 ano depois do casamento. Nas fotos, as marcas de socos, vassouradas, o empurrão de uma escada. Só depois de 7 anos ela perdeu o medo de denunciá-lo. E o motivo? A filha pequena, que testemunhava a violência, se tornou agressiva na escola. É que me deu força para me denunciar, porque ela mexeu no psicológico da minha filha. Para a responsável pela pesquisa, é preciso melhorar a estrutura para receber quem sofre violência. Não apenas delegacias da mulher, que existem em só 8% dos municípios brasileiros. Ela vai precisar de uma assistente social, muitas vezes ela precisa de um encaminhamento para o sistema de saúde. Se o caso dela envolve guarda de filho, ela precisa de um apoio da Defensoria Pública. Então, veja, se ela está numa situação de alto risco, ela precisa ser deslocada para uma casa-abrigo, né, para ter a sua vida resguardada, preservada. A jovem que denunciou o marido vive hoje sob medida protetiva. Ele não pode se aproximar. Ela sonha com uma vida tranquila, mas jamais vai esquecer o que enfrentou. Talvez as agressões do corpo pode até sumir, mas o que fica dentro da gente não some nunca. Morreu hoje em São Paulo, aos 71 anos, o cantor e compositor mineiro Tavito. Ele sofria de câncer na faringe. Luiz Otávio de Melo Carvalho começou a carreira em 1970 na banda Som Imaginário, que acompanhava Milton Nascimento. Tavito também fez parte do Clube da Esquina, que reunia jovens compositores mineiros. Com Nea Zambuja, compôs Rua Ramalhete. Muito prazer, vamos dançar, eu vou falar no seu ouvido. Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Com Aldir Blanc, criou Coração Verde e Amarelo, que se tornou a vinheta da seleção na Globo. E Casa no Campo, parceria com Zé Rodrigues, foi imortalizada pela voz de Elis Regina. Eu quero a esperança de óculos, meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. A seguir, Sérgio Cabral detalha como cobrava e recebia propina como governador do Rio. Acionistas da Embraer aprovam um acordo com a Boeing. Devido à lotação esgotada deste ano, já estão abertas as vendas do projeto Emoções em Alto Mar 2020. Venha viver momentos inesquecíveis a bordo com Roberto Carlos em alto mar no próximo verão, de 15 a 19 de fevereiro. Projeto Emoções em Alto Mar, um mundo de emoções programado para a sua próxima viagem no verão de 2020. Garanta já a sua reserva. João não tá conseguindo provar sua inocência e nem convencer Manuzita. Vocês têm 5 minutos, ok? Meu amor. Não. Pera, João. Eu tô muito nervosa. Você não pode estar achando que eu empurrei a Nicole. Depois de muito negar o caráter duvidoso de Jerônimo, parece que a ficha caiu para Janaína. Vanessa Dias, você confirma que viu o VJ João Guerreiro empurrar a Nicole? Confirmo, sim. Seu delegado,
Essa Vanessa, a testemunha contra o João, ela é cúmplice do Jerônimo. Eles dois estão juntos, tentando incriminar o meu filho. E por falar em Jerônimo, esse aí vai muito bem, obrigado. Prazer. Jerônimo Guerreiro, o mais novo diretor de programação da Pop TV. Amanhã. Mas você pode me chamar de Roger. Verão 90. A Receita Federal solicitou hoje à Polícia Federal a abertura de investigação para apurar o vazamento de investigações do órgão sobre informações fiscais de agentes públicos e seus familiares. Entre os alvos da Receita estavam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e a esposa dele, Guiomar. A Receita quer saber se houve crime de violação de sigilo funcional. Se for comprovada alguma irregularidade, pediu que os agentes públicos ou privados envolvidos sejam indiciados. Em nota, a Receita Federal esclareceu que os casos eram análises preliminares e que não havia ainda um procedimento de fiscalização formal. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje o pedido do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para que a investigação sobre supostas candidaturas laranja no PSL de Minas fosse transferida para o Supremo. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, alegava que os fatos seriam relacionados ao atual mandato de deputado federal, do qual está licenciado. Por isso, pedia que as apurações sobre supostas candidaturas laranja do PSL em Minas Gerais fossem retiradas do Estado e enviadas ao Supremo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, considerou que o caso deveria seguir em Minas. O ministro Luiz Fux concordou com o parecer da procuradora. Ele afirmou que o entendimento do STF é de que quando o ato foi praticado na campanha, não há vinculação com o mandato. De acordo com a decisão, o Supremo tem enviado para a Justiça Eleitoral casos em que são investigados crimes exclusivamente eleitorais. Fux afirma ainda que o pedido do ministro do Turismo é manifestamente improcedente, por contrariar os precedentes do Supremo, e determinou o arquivamento do pedido. A investigação continua em Minas para apurar supostas irregularidades no repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pelo PSL a 4 candidatas a deputada estadual e federal nas eleições de 2018. Elas tiveram votações pouco expressivas, apesar de terem recebido dinheiro da sigla, o que levantou a suspeita de uso de candidaturas laranja. O ministro do Turismo presidia o diretório do partido em Minas durante as eleições e parte do dinheiro enviado a 4 candidatas, segundo as investigações, foi devolvida a assessores ligados a ele. O ministro Marcelo Álvaro Antônio disse que mantém a confiança na justiça e a convicção de que, independentemente do foro, o processo vai comprovar que as denúncias de candidaturas laranja no PSL de Minas são infundadas. O ministro da Educação, Vélez Rodrigues, admitiu hoje que errou ao pedir que escolas filmem alunos cantando o hino nacional sem autorização dos pais. E também decidiu retirar o slogan eleitoral de Bolsonaro da carta enviada às escolas. Ao chegar ao Senado para uma audiência na Comissão de Educação, o ministro reconheceu o erro. Ontem, uma mensagem dele enviada a escolas públicas e particulares de todo o país acabou gerando muitas críticas. No documento, Vélez Rodrigues pedia que fosse lida uma carta aos alunos com o slogan da campanha de Bolsonaro: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que as crianças ficassem perfiladas diante da bandeira do Brasil para o hino nacional e depois filmadas. Hoje, o ministro disse que qualquer publicação terá autorização prévia. O slogan de campanha foi um erro. Já tirei, reconheci, foi um engano. Bem, um engano, tirei imediatamente. E quanto à filmagem, só será divulgada com autorização da família. As mudanças foram feitas depois de críticas de educadores e instituições de ensino. Mas o novo comunicado, que ainda será enviado às escolas, mantém o pedido de filmagem das crianças cantando o hino nacional.
A diferença é que a mensagem agora deixa clara a necessidade de autorização dos pais. A gravação deve ser precedida de autorização legal da pessoa filmada ou de seu responsável. O Ministério pede que os vídeos sejam enviados para o MEC e para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, para eventual uso institucional. O Ministério não deu mais detalhes. Senadores questionaram o ministro. A líder do Progressistas comentou as mudanças na carta. O senhor reconheceu até agora, pediu desculpa e disse que retirou, já foi retirado um slogan, mas fica também aqui o pedido para que haja, não há nada demais em ninguém tomar uma atitude e reconhecer que ela não é correta e se retirar. Na audiência, Ricardo Vélez Rodrigues falou de outros temas. O ministro defendeu a presença de policiais militares em escolas. Disse que inibe tráfico de drogas, criando um ambiente mais seguro. E afirmou que não se trata de militarismo. Não é o militarismo, não é a violência, não. É o amor pelo Brasil. Moramos num país fantástico, com muitas riquezas, muitas possibilidades. O renascimento desse espírito cívico renasce num ambiente pacificado, onde a violência não dita a regra e onde o interesse pelo estudo começa a crescer. O ministro reforçou que é favorável ao sistema de cotas para compensar a qualidade do ensino básico e fundamental. Disse que o orçamento das universidades públicas é preocupante diante da crise na economia e defendeu o aumento do número de alunos por sala de aula. Deveremos encontrar uma forma de melhor gerir o nosso patrimônio público, que não é privatizável, que deve continuar patrimônio público. De que forma? A primeira, otimizando o rendimento das universidades públicas na sua região. A relação professor-aluno nas públicas ainda é folgada no Brasil. É 1:11, 1:7. Quando no setor privado está de 1:20. E quando em países como, por exemplo, Estados Unidos, França ou Alemanha, chega a ser de 1:50, 1:60. O secretário especial de Previdência se reuniu hoje com parlamentares para tratar da reforma. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Congresso pode aprimorar o texto. O presidente voltou a defender a reforma da Previdência como fundamental para organizar a economia do país e disse que está aberto a sugestões de deputados e senadores. Não temos a menor dúvida que o parlamento fará as correções que têm que ser feitas, né? Porque, afinal de contas, nós não somos perfeitos e as propostas têm que ser aperfeiçoadas e, mais do que tudo, nós contamos com o patriotismo e com o entendimento do parlamento para que nós possamos, de fato, uma reforma da Previdência, porque, caso contrário, economicamente, o Brasil é um país fadado ao insucesso. Essa fase de diálogo mais amplo com o Congresso foi iniciada hoje com uma maratona de reuniões na Câmara do secretário especial da Previdência. Rogério Marinho esteve com deputados da Frente Parlamentar da Agricultura, do PSD, do PR e do PSDB. Recebeu apoio da grande maioria dos deputados, mas viu que há resistências a alguns pontos da reforma. Sabemos que o texto precisa de aprimoramento e o PSDB vai contribuir com este posicionamento favorável à reforma, mas com pontos críticos que precisam ser modificados e com pontos que nós precisamos efetivamente melhorar e aprimorar o texto. O secretário especial da Previdência foi cobrado ainda sobre a reforma das aposentadorias dos militares. Apesar do apelo de partidos aliados e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a proposta seja enviada logo ao Congresso, Marinho disse que está mantido o prazo até o dia 20 de março, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. O importante é o espírito de colaboração, porque a sociedade não pode mais conviver com a situação em que o Brasil se encontra, onde os estados, municípios e o próprio governo federal não têm mais condições de fazer inversões, de fazer investimentos e de suprir a necessidade da população nas situações mais emergenciais, que são educação, saúde, segurança e infraestrutura. Além do diálogo, deputados governistas esperam do Palácio do Planalto a nomeação de aliados para cargos federais nos estados. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já alertou o governo de que é preciso organizar a base de apoio antes da instalação, no início de março, da Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser feita a primeira fase de debates da reforma.
Hoje, em encontro com empresários em São Paulo, o presidente da Câmara cobrou uma participação mais efetiva do presidente na negociação com o Congresso. O problema é que o presidente ele está refém do discurso dele de campanha, né? A sociedade pós-eleição gerou muita expectativa no governo do presidente Bolsonaro que nós teríamos aí um novo país, né? Só que as mudanças elas não são assim tão rápidas num país democrático, que graças a Deus nós temos. Quando eu falo que ele precisa decidir se ele vai governar como manda a Constituição brasileira, junto com o parlamento, eu não estou dizendo aqui que tem que nomear um assessor de ninguém. Agora à noite, o presidente Bolsonaro reuniu no Palácio da Alvorada líderes dos partidos aliados. O Senado aprovou a indicação do economista Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central. A sabatina durou quase 5 horas na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele defendeu que o Banco Central seja autônomo, o que incluiria, por exemplo, mandatos para seus diretores. Falou da necessidade de reduzir o tamanho do Estado e de manter o controle da inflação para que a economia cresça. Roberto Campos Neto ressaltou também a importância de reformas como a da Previdência. Acionistas da Embraer aprovaram hoje o acordo com a americana Boeing. A assembleia foi na sede da Embraer, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Em reunião fechada, o acordo foi aprovado pelos acionistas com quase 100% dos votos válidos. A nova empresa será criada para produzir e comercializar jatos comerciais, que hoje são fabricados em São José dos Campos. A Boeing terá 80% de participação na companhia, a Embraer 20%. A aprovação dos acionistas foi o penúltimo passo para a criação da nova empresa. Agora o acordo precisa ser analisado pelas autoridades regulatórias dos países onde Embraer e Boeing atuam. No Brasil, o acordo vai ser analisado pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O Sindicato dos Metalúrgicos, que é contra o acordo, fez um protesto em frente à fábrica logo depois da aprovação. Os acionistas também aprovaram a criação de uma outra empresa para comercializar o KC-390, cargueiro militar da Embraer. Nela, a Embraer terá participação de 51% e a Boeing de 49%. A expectativa é que as negociações sejam concluídas até o fim do ano. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deu detalhes hoje de como recebia propina e desviava milhões de reais dos cofres públicos. Segundo ele, o apego ao poder e ao dinheiro era um vício. O ex-governador contou sem nenhum constrangimento como começava uma negociação para assaltar os cofres públicos. Quando acabou a eleição, eu fiz questão de dizer para o Sérgio Cortes, só tem um contrato já em vigor, o Arthur é que coordena a arrecadação dos recursos, nós vamos combinar uma propina aqui que seja de 3% para mim e 2% para você. Arthur Soares já era o maior fornecedor do Estado quando Sérgio Cabral assumiu o governo. E Sérgio Cortes, o secretário de Saúde. O ex-governador disse que eles podiam ter roubado até mais. A tradição era de 10%, 20%, 30%. E aqui eu não quero me eximir querendo ser bonzinho, não, por cobrar 5%. Mas essa era a tradição no segmento. Pela primeira vez, Cabral admitiu que o dinheiro mantido no exterior por doleiros era dele. 100 milhões de dólares. Quero dizer ao senhor que é verdade o fato de que o dinheiro dos irmãos Chebar era meu dinheiro, sim. Sérgio Cabral contou que o vice dele na época também recebia propina. Luiz Fernando Pezão foi ainda secretário de Obras e depois sucedeu Cabral no governo. Pezão está preso desde novembro do ano passado. O do Pezão eu dava para mandava entregar para ele. Eram cerca de 150 mil reais por mês. Cabral revelou os custos com a campanha de Pezão. A campanha do Pezão, em 2014, custou 400 milhões de reais. E quanto foi contabilizado? 70 milhões. O ex-governador mostra no depoimento que sabia da consequência mais cruel da corrupção. Ao desviar dinheiro público, estava prejudicando a população. A propina deixava contratos mais caros e pessoas com menos assistência. Excelência, se nós não tivéssemos feito o acordo, pagaria-se menos. Se nós pagamos 100, podíamos ter pago 90. Podíamos ter pago
95, podemos ter pago 85, poderia ter concorrência. Nós atendemos a milhões de pessoas, agora podíamos ter atendido mais. Sérgio Cabral revelou que os empresários que davam propina para ele também contribuíram para a campanha do ex-prefeito Eduardo Paes. Entre eles, Miguel Skin, que vendia equipamentos médicos para o governo e era um dos principais articuladores do esquema de corrupção. Eduardo Paes jamais recebeu nenhum tipo de benefício. Entretanto, na campanha dele, de 2008, por exemplo, o senhor Miguel Skin deu dinheiro para a campanha dele. Deu mais de R$1 milhão para a campanha dele. O Arthur Soares, ele deu para a campanha do Eduardo Paes, se não me falha a memória, alguma coisa em torno de 3 a 4 milhões de reais. E depois até reclamou muito porque serviços não foram dados para ele. Ele acabou até depois ganhando aquele centro de, depois que o Eduardo inaugurou, aquele centro de controle de tráfego. Essa licitação foi então, a partir de uma reclamação por não ter sido... Por não ter sido aquinhoado, por ter ajudado muito. Cabral foi perguntado pelo juiz Marcelo Bretas se Eduardo Paes estava envolvido na organização. O ex-governador negou, mas disse que ajudou a recolher dinheiro via Caixa 2 para a campanha de Paes na Prefeitura do Rio em 2008, com a ajuda do deputado federal Pedro Paulo, do MDB. Eduardo Paes, ele era meu secretário de Esporte e Lazer, eu lancei prefeito em 2008, ele se elegeu, eu nunca pedi nenhum favor a ele na prefeitura, ele também nunca pediu nenhum favor para mim no estado, eu ajudei, foi no Caixa 2, praticamente ajudei sozinho. Tinha uma questão minha, pessoal, que era todo o dinheiro que eu pegava com algum empresário, pedia para a campanha dele, eu fazia questão que o Pedro Paulo estivesse junto, que o Pedro Paulo é que pegasse o dinheiro. Cabral falou também sobre esquema de propina na contratação de organizações sociais que gerenciam unidades de saúde. E sem dar detalhes, valores e datas, levantou suspeitas contra a Arquidiocese do Rio e o cardeal arcebispo Orani Tempesta. Eu não tenho dúvida que deve ter havido esquema de propina com a OS da Igreja Católica, da Pró-Saúde. Eu não tenho dúvida, o Dom Orani devia ter interesse nisso, com todo respeito ao Dom Orani, mas ele tinha interesse nisso. Tinha o Dom Paulo, que era padre, e tinha interesse nisso, e o Sérgio Costa nomeou a pessoa que era o gestor do Hospital São Francisco, que fazia um belo trabalho cá entre nós. Essa Pró-Saúde certamente tinha esquemas de recursos que envolviam inclusive religiosos. O ex-governador disse que não resistiu às tentações do poder. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. Né? Perguntado por que mentiu até agora, Sérgio Cabral respondeu: dói muito. Hoje já não me dói mais. E por isso eu venho aqui. Espiritualmente eu estou bem para falar isso. Mas dói muito. Alguém que tem uma carreira política reconhecida pela população. E é uma dor muito profunda. Chegar aqui e dizer que roubou. Eu roubei. Dói muito. A defesa do ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, declarou que os fatos relatados por Sérgio Cabral não são novos e que o próprio Sérgio Cortes já tinha assumido muitos deles. O empresário Miguel Skin disse que o desespero leva pessoas a inventar fatos e que é difícil dar credibilidade a acusações antes negadas de quem está condenado a tantos anos de prisão. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, declarou que todos os valores recebidos durante a campanha em 2008 foram devidamente declarados à Justiça Eleitoral e que as contas foram aprovadas. Eduardo Paes afirmou ainda que jamais pediu qualquer tipo de propina ou beneficiou qualquer empresa. O deputado Pedro Paulo disse que nunca participou de qualquer reunião ou arrecadação de campanha que não tenha sido devidamente contabilizada e declarada à Justiça Eleitoral na prestação de contas. A Arquidiocese declarou que o único interesse da Igreja Católica no Rio e de seu arcebispo Dom Orani Tempesta é de que as organizações sociais cumpram seus objetivos de servir ao bem comum, respeitando as leis. O advogado da Pró-Saúde declarou que a entidade tem colaborado com as investigações e que, por causa do sigilo do processo, não vai se manifestar.
O ex-governador Luiz Fernando Pezão está preso e a defesa dele não quis comentar. Alegou que não teve acesso à íntegra das declarações. O empresário Arthur Soares está foragido. A seguir tem a previsão do tempo. Funcionários da Vale dizem que diretores sabiam de problemas na barragem de Brumadinho. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Soja é agro. A soja é o principal produto da safra brasileira de grãos. 115 milhões de toneladas. É o mais exportado do país e o que traz maior renda para o campo, mais de 140 bilhões de reais por ano. O plantio é feito, na maior parte, em cima da palha da lavoura anterior, o que melhora o solo e evita a erosão. A soja emprega 1.400.000 pessoas. Ela entra na ração animal, no biodiesel, no óleo de cozinha, nos embutidos, iogurtes, cosméticos e muito mais. Soja é proteína, é riqueza. Soja é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Bradesco. Fale com a Via, a inteligência artificial. E Ford. Aproveite este mês Ford Ranger com oferta imperdível. Mirtes escondia um amor do passado que está de volta à cidade. O que é que você veio fazer aqui? Eu que pergunto. O que é que você veio fazer aqui? E a internet vai chegar a Cerro Azul com uma festa que promete. Eu que saí daqui humilhada, escorraçada, usando o nome de Marlene, volto como Valentina Marçal. E sem mim não haveria toda essa festança aqui. Daqui a pouco, o Sétimo Guardião. Funcionários da Vale que estão presos afirmaram em depoimento que diretores da mineradora sabiam de problemas na barragem de Brumadinho. A defesa dos 4 diretores da Vale entrou ontem com pedido de habeas corpus preventivo no Superior Tribunal de Justiça. Os advogados alegaram que os diretores Peter Popinga, Luciano Ciani, Lúcio Flávio Cavalli e Silmar Magalhães Silva se encontram todos ameaçados de sofrer patente constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção em razão de ordem de prisão que está na iminência de emanar de autoridade incompetente no curso das investigações sobre o rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão. Na fundamentação, os advogados disseram que foram tomadas decisões como prisões, buscas e apreensões por diferentes autoridades judiciárias. A jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, divulgou hoje que um dos gerentes da empresa disse às autoridades que a diretoria executiva da companhia sabia que havia um decréscimo no nível de segurança da barragem. Nós tivemos acesso aos depoimentos de 8 funcionários da Vale que estão presos há 12 dias na região metropolitana de Belo Horizonte. São 4 gerentes e 4 integrantes de áreas técnicas da empresa investigados no rompimento da barragem de Brumadinho. Felipe Figueiredo Rocha, engenheiro da Vale, afirmou que durante um evento interno foram apresentados vários possíveis problemas na barragem 1, a que se rompeu em Brumadinho, e que os diretores Silmar Silva e Lúcio Cavalli participaram do último dia do painel de especialistas, oportunidade em que era feita uma apresentação resumida dos riscos de todos os temas abordados no painel. Felipe citou que, entre os riscos da barragem, as maiores possibilidades eram a liquefação e a erosão interna. Ainda no depoimento, o engenheiro disse que foram apresentados os resultados ao Comitê de Riscos, comandado pelo diretor executivo Luciano Ciani. Outro funcionário da Vale que está preso é o gerente executivo Alexandre Campanha. Ele confirmou que os diretores Silmar Silva e Lúcio Cavalli participaram do painel e que acredita que os relatórios finais eram encaminhados para Lúcio Cavalli e demais diretores operacionais. Marilene Cristina, outra funcionária presa, também confirmou que os diretores da Vale, Lúcio Cavalli e Silmar Silva, estiveram presentes no painel de especialistas. Em depoimento, Joaquim Toledo, gerente da Vale que está preso, afirmou que em 2018 reportou ao diretor Silmar Silva sobre a barragem B1, referente à instalação de um DHP.
Marilene também disse que ficou sabendo de problemas nos DHPs e afirma que avisou ao diretor Lúcio Cavalli. A força-tarefa que investiga o caso afirma que a Vale tentou acelerar o processo de drenagem instalando os chamados DHPs, drenos horizontais profundos. Ainda segundo a investigação, a tarefa foi abortada na instalação do 15º tubo, porque os técnicos perceberam que a água estava ficando presa dentro do maciço em vez de retornar pela abertura. Este vídeo, incluído na investigação, foi gravado próximo da barragem depois da tragédia e mostra que havia uma tubulação de captação de água rompida, lançando água em direção ao reservatório que desmoronou. As autoridades apuraram que havia nascentes acima da barragem e que isso pode ter contribuído para gerar a saturação. Ainda segundo os investigadores, antes do rompimento, alguns piezômetros acusaram volume de água acima do normal. A Vale declarou que a diretoria está colaborando com as autoridades para esclarecer as causas do rompimento, que a presunção de culpa não pode decorrer apenas do posto que um executivo ocupa na empresa, que por isso pediu os habeas corpus para os diretores, e que os depoimentos dos funcionários não indicam que a Vale soubesse previamente de um cenário de risco iminente de ruptura da barragem. Uma notícia que acende a luz de alerta contra qualquer lugar que tenha água parada atraindo mosquitos. Olha só, os casos suspeitos de dengue aumentaram 149% na comparação com o começo do ano passado. Houve o registro de mais de 54 mil casos da doença só até o dia 2 de fevereiro. 5 pessoas morreram de dengue. Nas últimas 24 horas, a chuva e o vento derrubaram mais de 600 árvores na região metropolitana de São Paulo. Uma pessoa ficou ferida. Teve flagrante de árvore caindo sobre um carro na região da Avenida Paulista. Por outro ângulo, do alto de um prédio. Ai, caramba! Os bombeiros resgataram quem estava no veículo. Na zona oeste, outro flagrante. No centro da cidade, uma árvore atingiu 2 ônibus, 2 carros e uma van. Preteou o tempo e daqui a pouco deu um estralo do nada. Caiu. E outras árvores vieram abaixo. Na Marginal Tietê, derrubou um poste e caiu sobre um carro. Na Zona Norte, os ventos chegaram a quase 90 km por hora. De madrugada, galhos de uma árvore foram parar dentro de apartamentos. Quebrou vidro, quebrou guarda-roupa, quebrou tudo. Essa foi mais uma árvore que não suportou a força do vento combinada com o peso da copa, já encharcada pela chuva. A gente vê que é uma árvore grande, sólida, com muita raiz, tanto que ela até levantou a calçada aqui, mas não teve força suficiente. Isso aconteceu perto da 1h30 da tarde. Por sorte, a árvore não caiu para o meio da rua, que estava cheia de gente. Ela caiu para o outro lado e ficou apoiada numa loja que está vazia. Só hoje, 390 árvores caíram. Somando com as de ontem, são 665. Impressionante como as árvores caem muito rapidamente, não dá nem tempo de fugir. Vamos falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Está mantida a previsão de ontem para mais chuva no Sudeste? Tá sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Ó, Renata, a chuva vai aumentar e a temperatura cair em algumas áreas. Veja, São Paulo amanhã terá 25 graus aí de máxima e 35 milímetros de chuva. Na quinta, a temperatura cai ainda mais e o volume sobe. E tudo indica que os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial aqui de São Paulo serão debaixo de chuva. No Rio, a temperatura também vai dar uma bela amenizada ao longo da semana. 30 graus amanhã, 28 na quinta, 27 na sexta e no sábado. Em todos esses dias deve chover, mas na quinta é esperado aí um volume bem alto. Atenção. Aliás, as águas de fevereiro vão tomando conta de todo o país. Hoje a chuva provocou um caos em Campo Grande. Veja só a força da água nessa avenida. Em outro ponto da cidade, pessoas ficaram ilhadas e a chuva veio acompanhada de uma ventania impressionante que levou telhas aí para as alturas. Amanhã será mais um dia de chuva intensa em quase todo o Brasil. Destaca os volumes previstos para o norte do Nordeste, parte da região norte, centro-oeste, Paraná e Minas Gerais e também Mato Grosso do Sul, viu? BH com 28 de máxima e Curitiba com 23, podem ter uma quarta molhada. Em Cuiabá e Campo Grande, a previsão é de volume bem alto de chuva. Bastante chuva prevista também para Belém, Palmas, Fortaleza e aqui, ó, São Luís.
O caldeirão de instabilidade está em plena atividade porque tem várias engrenagens atuando em diferentes níveis da atmosfera. Já mostrei essa arte aqui. Seguinte, imagine um edifício aí. Lá no térreo, na superfície, tem baixa pressão levantando ar e formando nuvens de chuva. Um pouco mais acima, o ar úmido que vem lá da Amazônia. E nos andares mais altos, ou seja, nos níveis médios da atmosfera, tem as fortes correntes de vento intensificando ainda mais as instabilidades. O cavado, que você mesmo já falou que se assusta quando eu falo esse nome aqui, Renata. Pois é, e vai ter algum lugar no Brasil onde vai ter sol? Tem sim, tem lugares que estão blindados aí dessa chuva. A gente tem sol em tempo integral lá em Roraima, também aqui, olha, em Sergipe, Alagoas, parte de Pernambuco, sul do Paraná, pedação de Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul. 27 graus lá em Porto Alegre, 34 em Maceió, 33 em Aracaju e 37 em Boa Vista, aí com sol para dar e vender, Renata. Até amanhã, Maju. Até amanhã. O Jornal Nacional termina aqui. O Jornal da Globo é logo depois de Tá no Ar, a TV na TV. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro rápido e até 45 dias para começar a pagar. Contrate agora. Crefisa. Resolvido. Que fome boa, tamo preparada, pede iFood numa boa. Que fome boa, descontos de até 50%. É só no iFood.